eu sou o Dr. Fábio José Pereira da Silva, médico psiquiatra. Continuando nossos temas a respeito do período da gestação e puerpério, falaremos agora do transtorno afetivo bipolar durante a gestação. Na gravidez, novos casos de transtorno afetivo bipolar são raros, né? Em torno aí de 1%, mas muitas mulheres que têm antecedentes, né, de quadros depressivos unipolares acabam mudando o diagnóstico para o quadro de transtorno afetivo bipolar. Elas acabam pela primeira vez apresentando ou um estado de hipomania ou um estado misto, né, em que a mulher apresenta tanto sintomas depressivos como sintomas manitiformes. E aí o diagnóstico muda, né, de depressão unipolar para transtorno afetivo bipolar, né? Mulheres que têm o transtorno afetivo bipolar, durante a gestação, elas têm uma taxa de recaída em torno aí de 22%, que é um número bastante relevante. E as mulheres que assim interrompem o uso do tratamento, interrompem o uso das medicações, né, elas têm uma taxa em torno aí de 65% de recaída, que é uma taxa bem alta, e pela gravidade que essa patologia pode apresentar, é algo que a gente tem que ficar muito, mas muito atento mesmo. Geralmente, essas recaídas elas se manifestam ou como episódios depressivos bipolares ou como episódios mistos, que, como já falamos, vão ter tanto os sintomas depressivos como os sintomas manitiformes, né? E dessas mulheres que recaírem, né, em torno aí de 60% vão precisar entrar com uma medicação durante a gestação. Então, assim, algumas pesquisas mostram que, assim, em torno de 60% das mulheres que têm o transtorno afetivo bipolar, né, estavam estáveis, recaíram durante a gestação, elas vão precisar entrar com um medicamento, geralmente algum tipo de antidepressivo. E por que isso? Porque aumenta muito o risco dessas mulheres de suicídio. E também aumenta muito o risco dessas mulheres, após a gestação, apresentarem quadros tanto de depressão puerperal como de psicose puerperal, né? Que é algo bastante grave, que a gente tem que ficar até preocupado com questões de risco de infanticídio. E para esse tratamento, né, do transtorno afetivo bipolar, as medicações utilizadas, precisamos tomar alguns cuidados durante a gestação, né? Medicações bastante efetivas, elas têm alguns detalhes aí que a gente tem que colocar na balança. Então, uma das medicações que é extremamente conhecida, extremamente usada, é o lítio, né? E o lítio, ele tem para o transtorno bipolar, ele é ótimo mesmo, mas assim, algumas pesquisas mostraram que ele tem uma taxa de dar uma malformação cardíaca que é extremamente rara, aumenta essa taxa bastante, mas ainda continua sendo rara. Então, assim, as pessoas se assustam muito a saber que pode causar esse tipo de malformação. Mas, mesmo com esse risco, ainda é um risco muito baixo. Então, em alguns casos, a gente pode usar, sim, o lítio durante a gestação, se for muito bem avaliado todas essas questões, né? Uma coisa que pode se fazer é, em torno de 48 horas antes do parto, né, num parto programado, ou seja, quando a mulher ou vai fazer uma cesárea, ou então já está próximo aí a data limite aí de parto, você interrompe o uso do lítio. E isso vai fazer com que o nível sérico, né, o nível de lítio na corrente sanguínea daquela mulher diminua. E isso faz com consequência que a quantidade de lítio que passa através da barreira placentária que chega ao feto seja pequeno. Então isso vai favorecer que o feto, né, que vai se transformar num bebê, que ele não apresente efeitos colaterais ao nascer, algumas síndromes possíveis, transitórias, né, com poucas repercussões, mas que podem ocorrer. Na amamentação, o lítio ele é contraindicado. Por quê? O bebê ele ainda está com o rim não totalmente formado. E como o lítio ele é metabolizado, ele é excretado, né, pelos rins, então existe um risco maior de intoxicação por lítio nesses bebês. Então a tendência é o quê? Evitar lítio para amamentação. Outras medicações como
o ácido valproico, que é muito utilizado também para a questão do transtorno afetivo bipolar, na gestação não está entre as primeiras escolhas. Por quê? Porque ele pode aumentar a taxas de malformações fetais em torno aí de 9%. E aí essas malformações geralmente estão ligadas à questão do metabolismo do folato, né? E já é comum mesmo muitas mulheres terem que fazer uma suplementação de folato durante a gestação, e esse valproato ele pode aumentar ainda mais essa falta do folato. Então a gente tende a evitar. Também ele pode causar alguns tipos de coagulopatias, né? Doenças ligadas à questão de coagulação. Então, assim, é comum, se a mulher estiver tomando isso, ter uma complementação de vitamina K próximo ao período do parto, né? Ou seja, no último mês aí de parto, e também para o recém-nascido. Para a lactação, é uma medicação muito mais segura, desde que você faça monitoramento aí, tanto da questão do número de plaquetas do bebê, como também do funcionamento do fígado. A carbamazepina, ela compartilha muitas semelhanças com o valproato durante a gestação, seja nessa questão de riscos de malformações, né? A gente sabe que assim, mulheres também que não fazem, que estão com transtorno afetivo bipolar, não tomam medicações durante a gestação, elas também têm risco de uma ou outra malformação, geralmente relacionada à questão do palato, geralmente relacionada à questão da língua. Então, assim, usar ou não usar medicações vai ter um risco maior de qualquer forma. O que temos que fazer é gerenciar esse risco e fazer a melhor escolha. O próximo assunto que conversaremos é a questão de psicose também na gestação e no puerpério, né? Então, e das psicoses, as mais conhecidas são do grupo das esquizofrenias, né? E a gente sabe que também pacientes esquizofrênicos, essas gestantes elas vão ter baixos níveis de folato. Então também a questão de suplementar o ácido fólico aí durante a gestação em pacientes com esquizofrenia vai ser por um período muito maior para se evitar a formação, né, de malformações do tubo neural. Quando a gente fala aí, a gente falou dessa questão durante a gestação. Agora, depois da gestação, quando nasce o bebê, né, no puerpério, a psicose puerperal, que é algo extremamente preocupante, que realmente precisa rapidamente receber uma intervenção, rapidamente começar um tratamento, né? A psicose puerperal, ela normalmente começa bem próximo ao parto. Então, assim, no primeiro, segundo, até o terceiro dia depois do parto, já se iniciou. Então, a mulher já vai estar apresentando alterações de comportamento, já vai estar apresentando algumas características estranhas para a família, para o companheiro e tudo mais, né? E mulheres que têm a psicose puerperal, elas vão ter uma dificuldade bem grande de cuidar dos seus bebês nesse início. Então elas vão precisar de muita supervisão. Seja mesmo até na hora da amamentação, elas precisam da supervisão de outra pessoa, né? E nessas mulheres com psicose puerperal, além de sintomas muitas vezes depressivos ou manitiformes, existem sintomas psicóticos mesmo. Existem muitas vezes delírios, né? Então, um dos delírios, talvez o mais preocupante de todos, é quando aquela mulher ela tem o delírio de que o filho dela, né, que nasceu, que o bebezinho, ele é o demônio, né? E nesses casos existe, como ela acredita que o bebezinho é um demônio, existe um risco muito grande de infanticídio, dela acabar matando o bebê, não porque ela não gosta do bebê, mas porque ela acha que é um demônio. Eu estou matando um demônio, né? Ela acha que ela está fazendo uma coisa boa. Então, realmente precisa ter muita atenção nesses quadros, né? Também algo que acontece, né, nessas mulheres é que, assim, se elas não forem tratadas adequadamente, o vínculo delas com o bebê vai estar prejudicado. Então, quanto antes elas começarem a tratar, o quanto antes elas forem medicadas, melhor será para elas e para o bebê. E no caso, as medicações mais utilizadas são os antipsicóticos, que são medicações seguras aí em relação a se elas precisarem tomar durante a gestação, né? E também são medicações possivelmente utilizáveis
durante a lactação. Lógico, sempre tem que se pesar o risco-benefício. Bom, por hoje o assunto se encerra. Esteja bem.